em verdade. E hoje é em espírito em verdade acima de todas as coisas. Eu tenho conversado com vocês ao longo das últimas semanas sobre adorarmos o Senhor em espírito em verdade. E eu confesso que eu estou sendo extremamente abençoado enquanto a gente reflete aqui na nossa igreja. Na semana passada, quando eu conversei com vocês sobre nós termos uma espiritualidade intensa, em que nós temos desejo por Jesus, em que a saudade de Jesus bate no nosso coração, a gente buscar o amor de Deus, a gente tem como objetivo buscar a presença do Senhor. E a gente tem ao longo dessa série conversado muito sobre isso, sobre uma postura de adoração. E hoje eu quero conversar com vocês sobre adorar em espírito e em verdade. E lá no início dessa série eu defini com vocês alguns termos. Primeiro, adorar, o proskinel do Novo Testamento, significa em direção a. É aquele que coloca a sua cabeça no chão. Nós vamos ler um texto hoje e vocês vão ver isso. Para quem você se dobra? Quem é que é o Senhor do seu coração? Para quem é que você dobra os joelhos e coloca a cabeça na terra? Isso é adorar. Para quem você prostra a sua vida? Isso é adorar. Em espírito e em verdade, é porque a nossa adoração não é geográfica. Ela não depende de um lugar. Nós adoramos, somos seres adoradores. Nós somos adoradores por natureza. Em espírito, porque quem nos guia é o Espírito de Deus que nos leva até Cristo. Por isso a nossa adoração é em verdade. Porque ela é através de Jesus. Não há apóstolo, não há profeta, não há igreja, não há ninguém que medie a nossa adoração. Ela é mediada só por Jesus Cristo. É Cristo quem nos guia, por isso ela é em verdade, porque a gente canta a Escritura, a gente ora a Escritura, a gente conhece Jesus pela palavra, e é isso que eu estou conversando com vocês. Hoje, eu trouxe um personagem que é o Jó. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó. E nós vamos ler a partir do capítulo 1, verso 1. Eu não vou ressaltar sofrimento, porque quando a gente fala de Jó, a gente lembra de sofrimento. Eu não vou ressaltar sofrimento. Por que não, Rômulo? Porque em fevereiro de 2020 eu fiz uma série sobre o livro de Jó, chamado O Senhor da Dor. Você pode achar ela no YouTube. Então tem várias pregações em que eu expus o livro de Jó para vocês. E naquela ocasião foi tão incrível que, se vocês se lembram, a gente fez essa série sobre sofrimento em fevereiro e em março deu a pandemia. E eu fiquei assim, Deus, como é que você cuidou da gente? Como é que você cuidou da gente? Se você quer ver um pouco sobre Jó e o sofrimento, vai lá no nosso canal do YouTube e acha essa série, Senhor da Dor. Eu expus muito das razões do sofrimento, o que é que Deus quer com o sofrimento. Então isso tudo está lá, você pode ao longo da semana olhar, tem várias horas de gente conversando sobre isso aqui. E hoje eu não quero ressaltar sofrimento. Hoje eu quero ressaltar adoração no livro de Jó. Eu quero ver como é que alguém consegue adorar a Deus, aí sim, independente das circunstâncias. Como alguém consegue ser íntegro, independente das circunstâncias. Como alguém consegue amar a Deus, independente das circunstâncias. Basicamente são essas 3 perguntas que a gente vai conversar ao longo dessa leitura. Então vamos lá, capítulo 1, verso 1 do livro de Jó. A palavra de Deus nos diz o seguinte, irmãos. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Percebam que é a primeira vez que essa palavra vai aparecer aqui. Predicado de Jó. Era homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente.
Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, olha a palavra de novo, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor diz a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada aos empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar para você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra. Viu a expressão? Com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, olha a palavrinha mágica de novo, íntegro, homem que teme a Deus, evita o mal, ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face.
Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está em tuas mãos. Apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Irmãos, olhem essa cena agora. Você acabou de perder todos os seus bens. Tudo. Você não tem nada. Nada. Amanhã tem boleto para pagar e você não tem nem um centavo. Zero. Você perdeu todos os seus bens. Além disso, os seus 10 filhos acabaram de morrer de uma vez só. Eu só tenho 3. Então minha mente só consegue chegar até 3, mas não vai. Os meus 3 filhos, as minhas 3 filhas acabaram de morrer de uma vez só. No caso do Jó, ele perdeu tudo. Ele era o homem mais rico do Oriente. Jó era o Bill Gates da nossa época. Ele era dono da Microsoft. Ele tinha tudo. Ele acabou de perder todo o dinheiro na bolsa. Tudo. Não sobrou nem R$1 para comprar um pastel e tomar um caldo de cana. Não tem nada. Os 10 filhos dele acabaram de morrer de uma vez. Não sobrou nenhum. E agora o seu corpo está coberto de doença. Olha essa cena. Porque eu imagino que aqueles caras por dentro está detonado. Mas olha o verso 8. Então Jó apanhou um caco de louça. Em algumas versões ele pega um caco de telha. E com ele se raspava entre as cinzas. Jó passa cinza no corpo para ver se diminui a coceira. Ele está cheio de machucado, de cima a embaixo. A carne está podre, não sobrou nada. Então a mulher lhe disse: você ainda mantém a integridade? Amaldiçoe a Deus e morre logo, Jó. Acaba logo com isso. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Aceitaremos o bem que Deus nos deu, mas nós não aceitaremos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Vamos orar? Senhor, em nossa peregrinação, nós somos pequenos, infalíveis, imperfeitos, e precisamos muito da sua ajuda. Nesse momento que a gente se aproxima do texto sagrado que o Senhor usou homens para deixar para nós, nós queremos tão somente aprender com o que o Senhor fez na história e queremos pedir que o Senhor nos ilumine, para que a gente seja tão somente temente ao Senhor e parecido com Jesus. Glorificamos o seu nome e pedimos a sua intervenção sobre a igreja, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, eu vou direto para o texto, porque ele é muito rico. Mais uma vez, eu não vou tratar de sofrimento. Nós temos horas e horas conversando sobre isso. O que eu quero é simplesmente narrar os fatos que estão aqui. Bom, nós estamos falando de um contemporâneo do Abraão. Nós estamos falando de um texto de 4.000 anos, 4.500 anos. Estamos falando de um homem que vive entre 2.000 e 2.500 anos antes de Cristo. A situação dele os primeiros versos do capítulo 1, do verso 1 a 5, vão demonstrar que Jó é um homem, primeiro, com integridade. Jó é um homem correto. Jó é alguém que paga suas contas, paga seus impostos. Jó tem nas suas empresas compliance, ele anda muito bem, ele manda muito correto com tudo. Jó era um homem de família. Jó tem filhos, e a família do Jó é uma família muito boa. Percebam que alguns de vocês que são mais velhos e têm muitos irmãos, as famílias antigas, com 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos, sempre um filho não conversa com o outro, eles ficam meio brigados, e na família de Jó não é assim. Os irmãos conversam.
E eles não só conversam, fazem um rodízio nas casas aonde vai haver festa. As meninas vivem muito bem com os meninos. Na casa dele existe a harmonia. Jó é um homem próspero no trabalho, Jó é um homem próspero na família. E você diria, o que falta para Jó? Mais nada, porque ele é um homem crente. Jó é tão crente que ele oferece sacrifícios a Deus todos os dias. Jó ora, Jó busca o Senhor. Jó é tão cauteloso que ele oferece sacrifício inclusive para os seus filhos. Vai que meus filhos tenham pecado. Vai que meus filhos tenham feito alguma coisa. Jó ora pelos filhos, ele instrui os filhos. Esse cara é um cara sério. E o que a gente aprende logo de cara? Que o século 21 está errado. Você pode andar direito, você pode ser crente, você pode ter uma boa família, e ainda assim você vai sofrer. Porque nos ensinaram no nosso tempo pragmático, de que quando a gente anda direito, olha o que vocês aprendem. A lei do retorno nunca falta. O que o homem planta, ele colhe. É verdade? É, ué, lógico. Quem planta vento, colhe tempestade. Isso é fato. Mas a vida nem sempre é tão lógica assim. E é por isso que a gente patina. Porque a gente acha mesmo que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele se relaciona com as pessoas dessa forma. Gente, não é assim. Na vida de todos nós, tragédias acontecerão. É por isso que fujam desses discursos triunfalistas. Faça o sacrifício da 7 semanas de não sei o quê, e a chave da porta de não sei o quê vai se abrir. Não vai. Não vai. Não é com essa categoria que Deus trabalha. Não é com essa categoria de prosperidade materialista que Deus trabalha. Essa categoria de vitória, vitória, vitória. Esquece isso. Isso não é bíblico. Vocês vão andar direito, vocês vão ser íntegros, vocês vão ser crentes e vão sofrer. É isso que Jó está dizendo para nós. No mundo debaixo do pecado, até Jesus Cristo voltar, porque no único momento da Bíblia em que o sofrimento está ausente, é na volta de Cristo. Aí você vê Apocalipse dizendo, já não haverá mais. Aí já não haverá mais dor, já não haverá mais morte, já não haverá mais pranto. Aí sim, enquanto isso, nós precisamos lidar com situações adversas. Não adianta. Essa é a vida debaixo do pecado. E olhando o apóstolo Paulo, graças a Deus por Cristo Jesus, que nos dá a vitória. Por quê? Porque Cristo venceu aquilo que é a maior causa das nossas maldições. Cristo venceu aquilo que é a maior causa da nossa dor, que é o pecado. Quando Ele se manifesta, Ele vence o pecado e nós estamos vivos. E aí, você não pode morrer sem ler um livro. Anota mesmo, esse você não pode morrer sem ler. São 80, 90 páginas. É um livro do Hernandes, chamado As Teses de Satanás. Hernandes interpretando esse texto é maravilhoso. É um livrinho pequeno, você lê numa sentada só, chamado As Teses de Satanás. Porque numa reunião dos filhos de Deus, na versão revista e atualizada, aqui na NVI, está numa reunião dos anjos. Os anjos aparecem diante de Deus e com eles Satanás aparece. Essa cena não acontece mais, porque depois da cruz, Satanás foi amarrado. Ele não chega mais na presença de Deus. Lembra que isso aqui é antes de Jesus. E Satanás está amarrado, não tem corrente não, tá, gente? O poder dele está circunscrito. Dito isso, vamos adiante. É porque essa cena não acontece mais. Satanás não vai mais à presença de Deus. Cristo deixou o poder dele limitado.
Os anjos aparecem e Satanás vai com ele. E Deus faz a seguinte pergunta: Satanás, onde é que você estava? Satanás disse: bom, eu estava perambulando pela terra. Eu estava passeando por ela. E Deus diz, isso que eu acho interessante. Quem provoca aqui? Deus. Deus provoca. Deus provoca Satanás. Deus olha e diz assim: você viu meu servo Jó? Homem temente, íntegro, reto. E aí eu faço a seguinte pergunta para você. Quando Deus olha para você, o que ele diz? Lá vai o Rômulo, um homem reto, íntegro, justo. Qual é a opinião de Deus sobre você? Percebe como isso é sério? Deus olha para Jó e diz: Jó é um cara sério, Jó é um cara íntegro. A opinião que Deus tem sobre Jó é de um cara sério. E aí Satanás levanta a primeira tese. É claro que ele é sério. É lógico que ele é sério. Porque até hoje, tudo que o Jó encosta a mão é bem sucedido. Como ele não vai amar você? A lógica satânica é muito interessante, gente. Ela parece neopentecostal. Por quê? Porque ele diz assim: é claro, o Jó é próspero. Se ele é próspero, ele ama a Deus. Primeira tese de Satanás: ninguém ama a Deus mais do que os seus bens. Ninguém ama a Deus mais do que conforto. Ninguém ama a Deus mais do que bem-estar. Ninguém ama a Deus mais do que dinheiro. Ninguém ama a Deus mais do que uma vida boa. Satanás diz: começa a dar uma vida ruim para Jó. Tira os bens dele. Tira o que ele tem. Tira o emprego dele. Tira o gado, tira as ovelhas, tira os camelos, tira o dinheiro. Se ele estivesse no século 21, faz a bolsa quebrar, tira o dinheiro que ele tem investido, a poupança que ele fez a vida toda, tira, coloca com ele dívida, faz o cartão de crédito dele ficar muito enrolado, faz com que ele não consiga pagar mais as contas. Quando ele chegar segunda-feira de manhã, faz a empresa dele ter pegado fogo e ele não tem seguro. Quando ele chegar segunda-feira de manhã, manda o RH chamar ele, e que ele vai ser mandado embora por justa causa, que é para não ter nenhum benefício. E aí eu quero ver se ele ama você. Ele é funcionário público, faz com que o pessoal pegue o concurso dele e anule, para que ele não tenha mais emprego. Faz isso. E eu quero ver se ele ama você. Mas Satanás levanta uma segunda tese. É claro que Jó vai te amar. É claro que Jó vai te amar. Quem não ama alguém que tem que dar uma família como ele tem? Mulher, 10 filhos, que vivem bem, que festejam juntos. Satanás diz: ninguém ama a Deus mais do que a família. Ninguém ama a Deus mais do que os bens. E ninguém ama a Deus mais do que a própria família. Tá tudo bem, você vai tirar todos os bens dele, mas ele vai chegar em casa, ele tem uma mulher que o abraça, ele tem filhos que vão o abraçar, ele vai poder refazer todas as coisas, ele vai poder recuperar tudo que ele tem, porque ele tem filhos. Ele olha para os filhos e tem força para levantar todos os dias. Não é assim? Quando você está de manhã, você fala assim: não quero levantar. Aí tu olha para a sua família e fala: rapaz, eu tenho que levantar. Jó tem tudo, ele tem família. Se Jó fosse hoje, seria isso. Jó está tranquilo, Deus. Ele vai assistir a apresentação do filho dele na escola no final de ano. Jó está bem. Jó está tranquilo, os filhos dele têm saúde, o cartão de vacina está em dia. Está tudo bem com Jó. Os filhos dele passam de ano, casou um filho semana passada.
Ele acabou de ter uns netos aí que chegaram. Está tudo bem com Jó. Agora, eu quero ver se sem família ele te ama. Essa é a tese de Satanás. Ninguém ama a Deus mais do que a própria família. Será que ele está certo? Terceira tese de Satanás. Porque ele vai, Deus permite que ele tire a família de Jó, Deus permite que ele tire todos os bens de Jó, e mesmo assim o capítulo 2 começa com Jó sendo íntegro, fiel. A terceira tese é: Satanás, você viu meu servo Jó, homem íntegro. Jó levanta a terceira tese. Essa é para o século 21. Você tirou os bens, você tirou a família, mas ele tem saúde. Está tudo bem com ele. Ele está tranquilo. Ele tem saúde. Então, bom, ninguém ama a Deus mais do que a si mesmo. Essa é a tese de Satanás. Ninguém ama a Deus mais do que a si. Encosta nele. Satanás ainda usa o nome pele por pele. Não tem a ideia do olho por olho? Eu quero ver se ele vai continuar te amando, se você tirar a saúde dele. Se você tocar no corpo dele, se ele ficar doente, eu quero ver se ele vai amar você. E Deus diz: bom, pode ir lá. E ele encosta na saúde de Jó. Capítulo 2, verso 8, Jó está no pó das cinzas, se coçando com um caco, a pele podre. E a mulher dele chega para ele. E o que ela diz? Você ainda mantém a sua integridade? Como você ainda está direito? Você está em pé como, Jó? Amaldiçoa logo a Deus. Morre, acaba com isso. E esse cara levanta e diz: o quê? Você está doida? Você está maluca? A gente aceita o que Deus tem para dar de bom para nós? Agora a gente não aceita o mal? Você está doida? Porque antes ele já tinha falado: eu saí nu do ventre da minha mãe. É uma lógica boba, mas eu volto nu. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse texto é assustador para nós. Porque a gente, século 21, a dor de cabeça está atravessando a Baía de Vitória de catamarã e você já tomou 3 de pirona. É ou não é? A febre ameaça chegar. Você já tomou 40 gotas de ibuprofeno, que é só para garantir que não vai doer. E que não vai esquentar. 36,99, você já está tomando banho frio, que é para baixar a temperatura. É assim. Alguma coisa deu errado, um negócio que não fechou, alguma coisa que travou. Tem uns aqui que já amarram o diabo, né? Vocês não aprendem, né? Vocês não aprendem mesmo. Alguma coisa não deu certo, o cara amarra Satanás. Já está amarrado, fica tranquilo. Mas não foi por você, nem pela sua palavrinha mágica, não. Foi Jesus na cruz, tá? Ele já fez isso. O cara acha mesmo que porque uma coisa deu errado, você foi lá mexer num parafuso e quebrou a cabeça do parafuso, aí o cara fala: nossa, está dando tudo errado. A gente é assim. Foi mexer na pia da cozinha, aí errou uma volta que tinha que dar, estourou o cano, aí ele fala: ah, meu Deus do céu, está dando tudo errado. A gente é assim, a gente não gosta que as coisas tenham dificuldade para nós. A gente é uma geração do conforto. Tinha essa geração que tudo tem que dar certo e é fácil o tempo todo. Então um texto desse choca. Choca porque a gente não conhece o Deus das Escrituras. A gente inventou um Deus pagão para nós.
Porque o Deus das Escrituras, ele usa inclusive o sofrimento em nosso favor. E aqui, acima de todas as coisas, é porque, deixa eu fazer só 3 aplicações para vocês, agora que vocês conseguem entender o texto bem. Eu quero dizer para vocês, acima de todas as coisas, é porque nós estamos falando sobre adorar acima de todas as coisas. Irmãos, adoração e integridade são inseparáveis. Adoração e integridade são 2 coisas inseparáveis. Nós não separamos adoradores de pessoas íntegras. O que se espera de alguém que adora a Jesus Cristo? Integridade. O que se espera de alguém que se diz servo de Deus? Integridade. O que se espera de alguém que diz que levanta os braços em adoração ao Senhor? Integridade. Acima de todas as coisas, a adoração está intimamente ligada à integridade. Percebam como essa palavra se repete no texto, por favor. Observem comigo a primeira vez que ela aparece aqui. Verso 1, capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro. Essa palavra vai se repetir, verso 8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro. E essa palavra vai se repetindo ao longo do texto. Capítulo 2, por favor, versículo 3. Essa palavra vai se repetir 2 vezes. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro. Agora, homem que teme a Deus e evita o mal. E olha que interessante, ele se mantém íntegro, apesar das dificuldades. Verso 9, capítulo 2, mais uma vez. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade. Integridade de integral, todo. Irmãos, o que é alguém íntegro? O problema é que nós não conseguimos de maneira nenhuma ter um equilíbrio. Por quê? Porque quando eu falo de integridade, alguns de vocês, de maneira errada, confundem integridade com legalismo. O legalista não é íntegro. O legalista é um idólatra. Há muitos de nós que, em nome da integridade, nós adoramos mais a lei do que a Deus. O legalista é um idólatra. Ele não é crente, ele é um idólatra. Ele não ama Jesus, ele ama a lei. É possível a gente amar mais o método do que a Deus. É possível você amar mais a lei do que amar a Deus. Tem gente que é muito correta, muito reta, mas ela não ama Deus. Ela ama ser correto. E isso é pecado. Como é que você consegue perceber essas pessoas? Elas julgam todo mundo o tempo todo. Elas colocam o dedo na cara das pessoas o tempo todo. Elas sempre estão olhando para a vida das pessoas o tempo todo. Porque o que há por trás delas é que elas se acham superiores aos outros, porque elas conseguem obedecer um conjunto de regras. Alguns de vocês que passaram por determinadas denominações, seitas, vocês já viveram muito disso. Pessoas que, em nome de amar a Deus, elas amam mais a lei. E o que está por trás delas é que elas se acham superiores mesmo às demais. Elas, por uma forma de controle e por se acharem melhor, elas são tão apegadas à lei, tão apegadas à regra, que elas esquecem de ser humanas. Elas se esquecem de que elas mesmas precisam de misericórdia. Isso não é alguém íntegro, isso é alguém idólatra. Essas pessoas são idólatras.
Só que aí, por outro lado, existe uma turma que, em nome de Deus, pode tudo. Em nome de um tal Deus amor, pode tudo. E aí, integridade para essa galera é assim: a gente faz o que a gente quiser. E Deus ama de qualquer jeito. Não interessa. Especialmente o que é vida privada. Na vida privada, a gente faz o que a gente quiser e não tem problema nenhum. E aí, para essa turma, integridade é, desde que você não cause mal ao outro, tá tudo bem. E não há nada mais demoníaco do que isso, tá, gente? Não há nada mais demoníaco do que isso. Não, isso aí é privado. Então, desde que eu não cause nada para ninguém, tá tudo bem. Não, isso é demoníaco, isso não é bíblico. Mas por que, Rômulo? Porque, pessoal, você não comete nenhum pecado contra você se primeiro você não cometeu ele contra Deus. Todos os pecados, antes de serem contra você ou contra o outro, eles são contra Deus. Então isso é falácia. Para Deus não existe essa coisa privada. Não, eu não estou fazendo mal a ninguém. Tudo bem, mas você está fazendo mal a Deus. Pecado antes é contra Deus. Olhem as tábuas da lei do Senhor, que deveria, ou no caso dos crentes, estar gravada no nosso coração. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Qualquer pecado que você comete, ele antes de tudo é contra Deus. E isso é engraçado, porque a gente teme tanto as pessoas e não tememos o Senhor. Esses dois polos são extremamente perigosos, porque o do amor, o da privação, do tudo é privado, do pode tudo, ele vai levar você a uma vida libertina. Ele vai te levar a uma vida perniciosa. Você vai perder a bússola moral. Pode saber disso. Você vai começar a fazer pequenas concessões. Isso vai acontecer. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Em nome de humanizar tudo. Você vai perder a bússola moral do Evangelho. Cuidado. Agora, cuidado também com você amar mais a lei e o método do que a Deus. Cuidado. Porque isso escraviza. A gente começa a desumanizar as pessoas. E a gente começa a achar que é o método que salva. Cuidado. E as duas coisas não se anulam, pessoal. Por quê? Porque o que é uma vida íntegra diante de Deus? Primeiro, segundo o Novo Testamento, é um profundo sentimento de incapacidade. Pessoas íntegras, em primeiro lugar, têm um profundo sentimento de incapacidade. Cristãos sabem que são insuficientes diante de Deus. Eles não conseguem manter a lei de Deus. Eles não conseguem ser perdoados. Por isso, com esse sentimento de profunda incapacidade, vem a segunda coisa. Pessoas cristãs íntegras são aquelas que dependem exclusivamente de Deus. Pessoas íntegras dependem exclusivamente do Senhor. A gente sabe que o pecado bate na porta da gente, como ele batia na porta de Caim. E se vocês se lembrarem do texto bíblico, Caim é tentado a matar por inveja o seu irmão Abel, e Deus diz para ele: o pecado está na sua porta. Domínio. Só que a gente entende. Pessoas íntegras ao lado do Senhor entendem que é só pela força do Senhor que conseguimos obedecê-lo. É só pela capacitação do Senhor que conseguimos manter a integridade. Terceiro, pessoas íntegras diante de Deus não temem homens, temem o Senhor. Incapacidade, dependência e temor a Deus. Deixa eu aplicar o temor a Deus. O senso comum da gente diz que caráter é o que você faz quando ninguém está vendo. O capital inicial
uma banda de rock da década de 80, tem uma música muito interessante. Eles fazem a seguinte pergunta: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou, o que você queria fazer quando ninguém pudesse te ver? Eu vou repetir, eu preguei um texto desse algumas semanas ou meses atrás. Aqui agora, nesse telão, vai passar o meu coração para vocês assistirem. Estão preparados? Pelo amor de Deus, não fala um negócio desse não. Se a gente botasse a sua mente aqui, ó, cada pensamento seu passando em tempo real agora, ia dar errado, não ia não? Não sobrava um aqui, né? Já digo, por favor, não botem um HDMI aqui, porque vai dar errado lá. Ok. É a nossa condição pecaminosa humana. A gente com as nossas loucuras. Ok. Agora a grande questão é a seguinte: integridade é o que você faz, as decisões que você toma em direção ao amor de Deus. Pessoal, todos vocês, todos os dias têm oportunidades o tempo todo, 24 horas, de dar vazão, não só às suas loucuras, mas ao pecado. O tempo todo. Pessoas íntegras, diante de Deus, ninguém está te vendo, ninguém sabe. Você até podia se dar bem, mas você optou por amar Deus. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém está sabendo, mas você optou amar Deus. Isso é gente íntegra. Gente íntegra não está preocupado com a opinião do outro, porque a gente está mais preocupado com a nossa reputação. A gente está muito preocupado com o que as pessoas acham de nós. Gente íntegra não está preocupado com o que as pessoas pensam. Gente íntegra está preocupada com o que Deus pensa. Ela está preocupada se ela obedecer ao Senhor. Eu posso ter que tomar uma decisão e ir contra todos vocês. Se eu estiver do lado do Senhor, é aí que eu tenho que ir. Deus não está com a maioria, Deus está com o seu caráter. Deus está onde a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Então, por favor, qual é a reflexão que a gente faz aqui? Você se diz servo do Senhor? Cultive integridade. Cultive integridade. Adoradores são íntegros. Salmo 24 deixa isso muito claro para nós. O texto bíblico diz que do Senhor é a terra. Ok? A pergunta que o salmista faz é: quem vai subir ao monte santo do Senhor? Sabe quem? Os que têm as mãos limpas, os que têm a mão pura. É claro que vocês já foram purificados por Jesus. Mas, irmãos, levemos a vida no Espírito a sério. Levemos a vida no Espírito a sério. Cultivem integridade. Sejam íntegros. Tenham um coração puro. Lutem contra a carne de vocês. Lutem contra o pecado. Lutem. Lutem até o final. E o livro de Hebreus é tão bonito nisso. Porque ele diz que na nossa luta contra o pecado, nós nem tivemos que resistir até a carne. Ele está querendo dizer, ninguém nem tentou matar a gente. Então, por favor, pare de relativizar Jesus. Pare de relativizar o Evangelho. E vamos ser uma comunidade de discípulos
íntegros. Seja um marido íntegro, uma mulher íntegra, um vizinho íntegro. Amanhã, quando você for fazer negócio, tenha integridade. Tenha integridade com as pessoas à sua volta. Fale a verdade. Para de contar mentira. Integridade. Você pode até às vezes parecer que está bem na frente das pessoas. Mas diante de Deus a gente não consegue esconder. Tenham integridade. Integridade. Acima de tudo, adoradores são íntegros. Por que é que Jó pode dizer, eu saí nu, eu vou voltar nu? Ele diz, não importa, louvado seja o nome do Senhor. Jó vai passar 30 capítulos questionando a Deus, dizendo que ele queria morrer. Jó vai passar 30 capítulos com 3 dos seus amigos dizendo, confessa o seu pecado, confessa o seu pecado, confessa os seus pecados. E Jó diz, mas eu não tenho pecado, eu não tenho nada para confessar. Eu não fiz nada de errado. Tenham integridade. Adoradores são íntegros. Segunda coisa. Observem comigo o capítulo 1, segunda aplicação. Verso 20. Ao ouvir isso, o quê? Ao ouvir que os seus 10 filhos morreram, ao ouvir que todos os seus negócios foram quebrados, o que Jó diz? Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, sinal de humilhação, prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu eu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 2, verso 8. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? No meio desse caos, você ainda obedece a Deus. No meio desse caos, você ainda ama a Deus. Amaldiçoa Deus e morre. Jó diz, você fala como uma doida. Você é uma insensata. A gente aceitou o bem dado por Deus. E a gente não vai aceitar o mal. Adoração e integridade estão ligados, gente. E a adoração e nossas circunstâncias também andam lado a lado. Acima de tudo, a adoração e as nossas circunstâncias estão lado a lado. Lado a lado. Por quê? Deixe-me ser bem básico e breve aqui, porque eu não preciso me delongar muito. Você já sabe esse argumento. E quando eu preparei, eu não imaginei usar uma outra coisa. Irmão, adorar a Deus no verão, 38 graus, com a sua prancha pegando o jacaré, na praia, de férias, passando sandal fator 60. É fácil demais, hein? Esperando camarão no coco? É bom demais, hein? Está de tranquilaço. Adorar a Deus assim? Adorar a Deus quando a gente está com tudo bem? Chegar para a gente e falar bem assim, bom, qual é a circunstância da vida? Está tudo bem, graças a Deus, e está tudo bem, está tudo tranquilo. Essa é a parte fácil. Agora, difícil adorar a Deus é quando a gente tem um espinho na carne, né? Aí é difícil. Aí é difícil. Aí a pergunta que a gente faz é, acima de todas as coisas, independente das circunstâncias, adoramos a Deus? Independente das circunstâncias, nós adoramos o Senhor? Ou a tese de Satanás está certa? Ninguém ama a Deus mais do que a família. Ninguém ama a Deus mais do que o dinheiro. Ninguém ama a Deus mais do que a si mesmo. Está sem saúde, adora a Deus. Está sem dinheiro, adora a Deus. Está sem emprego, adora a Deus. Está sem família, adora a Deus. Gente, isso é perturbador.
Isso é perturbador. Perturbador. Adoração está ligada às circunstâncias. Vamos olhar 2 exemplos bíblicos. O primeiro exemplo bíblico é Jesus Cristo. No Getsemane. Você já imaginou se você soubesse que amanhã você vai sofrer muito? Já imaginou? O que Jesus faz? Canta um hino no jardim. Ele canta um hino. Jesus ora no jardim do Getsemane. Ele ora. E ele vai para a cruz no outro dia. Ele sabe disso. Mesmo sabendo o que o esperava, ele adora o Pai. Agora vamos para o apóstolo Paulo, um exemplo menor do que Jesus. Vamos ler? Eu não tinha preparado ler não, mas eu acho que isso aqui é importante. 2 Coríntios, rapidamente. 2 Coríntios. Esse texto para mim é paradigmático. 2 Coríntios, por favor. Capítulo 10. Capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Esse é um texto que você precisa ler sempre. Olha, por favor, verso 16. 2 Coríntios, capítulo 11, olha o verso 16. Faço questão de repetir. Ninguém me considera insensato. Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como um insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para mim, a vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. E ele vai dizer, naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, eu falo como um insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Percebam isso, irmãos. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigo nos rios, perigo de assaltante, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Como é que esse homem termina a vida dizendo, tudo posso naquele que me fortalece? Como? Porque não depende da circunstância. A adoração não depende da circunstância. Para eu terminar aqui, quando o seu coração fraquejar, lembre-se do Senhor. Quando a dúvida chegar, lembre-se do Senhor. Quando a fraqueza invadir seu coração, se lembre do Senhor.
E não deixe que as circunstâncias roubem o seu coração do Senhor. Deus não fugiu do controle. Então, quando você for instado na sua fraqueza, na dificuldade, a blasfemar, a ir contra, lembre-se, não depende da circunstância. A adoração está ligada à integridade. E a adoração não depende de circunstância. Último. Volta para o capítulo 2, verso 8. Jó raspa o seu corpo com um caco, e a mulher dele no verso 9 diz, você ainda fica íntegro, você ainda mantém a sua integridade. Ele brada de uma maneira muito interessante, gente. Olha o que ele diz. Você fala como uma insensata. Aceitamos o bem dado por Deus e não o mal. Capítulo 1, Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor Deus, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Adoração e integridade estão juntas, adoração e as circunstâncias caminham juntas, e gente, adoração e o amor a Deus caminham juntos. Você só adora quem você ama. Eu tenho ensinado isso para vocês. Vocês só adoram a quem amam. Ame o dinheiro e você adorará o dinheiro. Ame o seu corpo e você vai adorar o seu corpo. Ame os seus bens e você vai adorar os seus bens. Ame a Deus e você adora o Senhor. Ame a Deus e você adora o Senhor. Ame a Deus. Jó expressa o seu amor. Jó expressa o seu amor. Irmãos, para eu fazer muito curto uma história longa. Quem você ama? Perguntam para o nosso Senhor Jesus Cristo qual é o resumo da lei. Sabe o que Jesus diz? Ele repete o Deuteronômio. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ponto. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Aí aqui, se você não entendeu o que nós estamos fazendo no mês de novembro e no mês de dezembro, Jesus Cristo está chamando você para você amar Ele. Jesus Cristo está te chamando para um relacionamento profundo com Ele. Jesus Cristo está te chamando para uma vida devocional, para uma vida de contemplação, para uma vida de temor. Jesus parou esse ano aqui para a gente, e tudo que eu tenho conversado com vocês é isso. Uma vida de devoção. Uma vida em que o Senhor vem acima e antes de todas as coisas. Jó ama a Deus. É por isso que ele vai passar todo o livro questionando. Mas quando Deus aparece, capítulo 37, ele abaixa a orelha e ouve a voz do Senhor. E ele vai fazer para Deus mais de 40 perguntas ao longo do texto. Só que o Senhor aparece e começa a fazer mais de 50 perguntas para ele. Jó, aonde você estava quando eu fundei a terra? Jó, aonde você estava quando eu criei os animais? E Jó, em sinal de humildade e amor a Deus, ele diz, eu falei do que eu não sabia. Eu não sabia os seus planos. Eu não sabia que você era tão grande assim. E Jó se curva ao Senhor no capítulo 42. Irmãos, amem o Senhor. Adorar a Deus é amá-lo. Tenha uma fé pura. Tenha uma fé sincera. Ame o Senhor. Entreguem suas vidas, a família de vocês, os negócios. Entrega tudo para o Senhor e se joga nos braços de Jesus. Ponto. A partir de hoje, tenha como agenda relacionar-se com o Senhor, conversar com Ele. Traga o Senhor para a sua vida. É isso que eu tenho falado ao longo dessas semanas. Nós vamos terminar. Vamos lá, Guilherme. Nós vamos terminar. E adoração está relacionado a isso que eu estou dizendo com vocês. Primeiro, mantenha uma vida íntegra,
O que eu queria te desafiar? Número 1, Número 1, meu filho, olha para a sua vida. Se existem caminhos que não agradam ao Senhor, peça ao Senhor hoje para que você seja um homem e uma mulher íntegra. Integridade, verdade. Confie no Senhor, para de ter medo de homem. Para de querer agradar todo mundo. Para de querer o jeitinho mais fácil. Para. Segunda coisa, as circunstâncias que vivemos são tão diversas. Adore a Deus. Adore. Não para de adorar. Quando Jesus multiplica pães, adore. Quando Jesus cura um enfermo, adore. Quando Jesus expulsa o demônio, adore. Mas na hora de andar pelo sol da Galileia com Jesus, ande. Na hora do mar agitado, vá. Na hora da cruz, esteja com Ele. Esteja com Jesus em todas as situações. Glorifique o Senhor. Glorifique o Senhor. Por fim, ame o Senhor de todo o seu coração. Irmãos, vamos ser uma igreja com intensidade na adoração. De gente apaixonada por Jesus. Vamos ser uma igreja que tem fome e sede de Deus. Mais do que ritual. De gente que tem uma vida santa, pura, que ama Jesus. De uma igreja que quando a gente ora, o poder de Deus se manifesta. De uma igreja que quando qualquer um de nós canta, a presença de Deus é real. Uma igreja que quando qualquer um de nós, seja eu ou qualquer um dos irmãos, quando abre a palavra, o santo temor de Jesus entra no nosso coração, porque a gente está diante do Pai. Uma igreja em que a gente ama cantar para Jesus, adorar Jesus, em que Cristo é tudo em nós. A gente precisa ter sede disso, fome e sede de Deus, acima de tudo. Acima de tudo.